Boa noite a todos. Shalom Lekulam, sejam muito bem-vindos a mais esse grupo familiar. É uma satisfação poder fazer estudos para vocês. Espero que vocês estejam apreciando. Qualquer dúvida, eu estou à sua disposição. Se vocês quiserem sugerir alguma coisa, por favor, não se acanhem. Falem comigo, tá bom? Vamos começar, então. Hoje nós vamos falar, continuação no Pentateuco, né? Nós vamos falar um pouquinho do livro de Deuteronômio. Deuteronômio em hebraico é chamado de Devarim. Devarim, como disse para vocês nas últimas vezes, ele recebe o nome, conteúdo específico do primeiro versículo de cada livro. Então, o primeiro versículo desse livro de Deuteronômio, ele fala, essas são as palavras, por isso se chama Devarim, que são palavras. Tá bom? É o quinto livro de Moisés. A gente sabe que quem escreveu esse livro foi Moisés, mas inspirado e ditado totalmente por Deus. Vamos fazer um resumo até agora? Me acompanhe. Espero que não esqueça de nada e de nada importante. Vamos ver Gênesis. Vamos colocar o mouse aqui para vocês entenderem comigo. O que a gente viu em Gênesis? Gênesis, Deus cria o mundo, ele é um mundo perfeito, mas o homem realmente opta por não obedecer ao que Deus mandou. E aí o que acontece? O homem é expulso. Deus, então, promete uma redenção através de um povo, depois que o povo foi expulso, começou a viver na terra, né? Adão e Eva, a gente sabe. Depois, então, Deus escolhe uma redenção através de um povo. E esse povo é o que ele começa com quem? Com Abraão, que são os três patriarcas que começam por Abraão, Isaac e Jacó. Abraão, Isaac e Jacó, que são Abraão, seu filho e seu neto. Tá? Muito bom. Então, esse povo começa com Abraão mesmo, a gente já sabe da história, né? Só para citar, nós somos todos descendentes de Abraão desde que a gente está em Cristo. Quem está em Cristo é também descendente de Abraão, por isso que faço questão de falar isso. Muito bom. Os descendentes de Abraão, que começaram então com Jacó, que acabou ficando escravo no Egito, em função de José, vocês também ouviram falar desse estudo, né? E aí eles ficam escravos e Deus promete, então, uma salvação através de quem? De Moisés. Eles clamam a Deus e Deus ouve, então eles mandam. Tá? Segundo livro, Êxodo. A gente viu o quê? Que o povo descendente de Abraão, ele foi para Israel, eles foram para o Egito. Do Egito eles se tornaram escravos, se tornaram perigosos para o faraó. Ele começa a querer matar o primogênito, depois do primogênito ele não conseguiu, né? Não conseguiu sucesso com isso. Ele começa a escravizar o povo, e aí o povo vai escravo, e passam os anos, até que eles clamam um dia a Deus, Deus ouve eles, e Deus manda então libertar os. Muito bom. Levítico, o que acontece? Existe a outorga da Torá. O que é a outorga da Torá? Deus leva o povo que saiu do Egito para o Monte Sinai para entregar para eles as leis, que são as leis, que são a Torá. E tem aqueles 10 mandamentos que a gente já ouviu falar, que na verdade não são 10 mandamentos, são 10 preceitos. Então o povo segue até o Monte Sinai e Deus dá para eles a Torá, né? A lei. O povo então deve começar então a se habituar a partir dali, e fica claro, Deus deixa claro para eles que ele é o único Deus, que eles não são mais escravos, que eles agora representam um povo, como todos os outros povos, e que eles têm um Deus, a quem eles vão adorar a esse Deus. E não existem outros deuses como eles estavam acostumados no Egito. Tá? E para isso, então, tem os 10 mandamentos. Vocês vão ver que os 5 primeiros falam de como se comportar com Deus e os 5 últimos como se comportar com o próximo. Depois nós entramos no livro de Números. Aí nós vamos ver o que? A rebeldia do povo. Que acontece, você vê que o povo ele sai do Egito, começa a andar no deserto, começa a reclamar porque não falta isso, você trouxe aqui para morrer, porque não sei o quê, porque vocês conhecem mais ou menos, uma série de rebeldias, e aí o que acontece, então, além desse par de rebeldias, nós vamos explicar melhor, tem os 12 espias, né? Acontecer também 2 censos nesse livro de Números. O primeiro censo aconteceu quando eles saíram do Egito, e o segundo censo aconteceu quando eles foram pela segunda vez para a Terra Prometida, Canaã. E a história mais ou menos é a seguinte: eles saíram do Egito, foram para a Terra Prometida. Esse seria um trajeto que levaria alguns dias, e realmente chegaram em alguns dias.
Só que Moisés ele para ali na entrada dessa terra, ele manda 12 espias, um representando cada tribo, são 12 tribos, dentre os quais havia Josué e havia Caleb, e esses 12 foram para lá e voltaram 12, dizendo, os dois, Josué e Caleb, falando bem da terra, que está difícil, mas que eles confiam totalmente em Deus, e os outros 10 realmente falaram, não tem jeito. Não só isso, mas eles colocaram mais uma rebeldia no povo, e eles acabam optando por nomear um novo líder para poder levar ele de novo ao Egito. Eles falam que lá era melhor. Engraçado, né? Eles acharam que lá era melhor. Que coisa interessante. Mas nós já falamos sobre isso. Temos episódio também de Arão e Moisés, e da rocha e da água, né? O povo pede água, diz que não tem mais água, eles têm que ter água, porque é água, cadê água no deserto? Aqui, se trouxer gente para morrer. E Moisés vai lá e fala com Deus de novo, e Moisés fala, não tem problema, fala com a rocha, conversa com a rocha que ela vai fornecer água. Moisés e Arão, eles vão até a rocha, eles não creram de que só conversar com a rocha resolveria, eles ferem a rocha, eles batem na rocha. E aí, claro, a rocha fornece água, mas não porque eles bateram, com certeza, e assim, por causa desse ato deles não crendo em Deus, Deus os castigou e não vão entrar no Egito também, não vão entrar na Terra Prometida também, tá bom? Então, o povo, já falamos então que o povo foi colocado 40 anos como castigo, né? Esse povo que não acreditou em Deus, e esse castigo levou 40 anos, portanto, todo mundo que estava naquele tempo morreram todos até chegar na Terra Prometida novamente. Tá? Muito bom. E quando chegaram novamente na frente da Terra Prometida, na frente de Canaã, Moisés encomenda um segundo censo, né? Que é exatamente para saber quantas pessoas tem, e assim termina esse livro, que é chamado de Números. Tá? Por isso chama Números. Foi feito muito número aqui, né? Muito censo. E aí nós vamos colocar agora o que aconteceu em Deuteronômio. Muito bom. O Deuteronômio ele começa com o povo chegando, né, onde? Na Terra Prometida, que emana leite e mel, né, a gente já falou sobre isso, mas isso depois dos 40 anos. Portanto, nenhum daqueles que foram a primeira vez são o quê? Só são os filhos. Tá? Então, chega o povo, ele para nas margens do Rio Jordão, não vai para lugar nenhum. Moisés, então, começa a fazer seus discursos. Como aquele povo que estava na entrada, para começar a conquistar a nova terra, eles não passaram pelo Monte Sinai. Então, eles não viram as leis. Deus não conversou com eles. Eles não receberam as leis de Deus. Então, tem uma série de coisas que eles não viveram o que os outros viveram. Tá certo? Então, o que acontece? Moisés, então, ele resolve passar para eles as leis, de uma forma mais extensa, de uma forma detalhada, conversando com eles, explicando as leis como são. Tá? Por isso que chama Segunda Lei. Deuteronômio é um livro chamado Segunda Lei. Tá bom? Muito bom. Vamos ver o que mais aqui eu escrevi. O livro de Pentateuco, em geral, ele fala para o povo sobre o que aconteceu no passado, qual é a situação de hoje para eles e o que acontecerá no futuro, conforme o que eles escolherem. Eu vou detalhar para vocês um pouquinho mais. O tema central do Deuteronômio, então, é a obediência. Vocês vão ver que é tudo que eu vou falar agora, ele leva à obediência. Mas eu queria citar 3 tópicos para vocês entenderem o que eu estou querendo falar sobre sobre a história, sobre as leis que Moisés coloca. Ele coloca assim, lembra-te. Então, primeira palavra é lembra-te. De quem é Deus? Deus que tirou você do Egito, da escravidão, etc, 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 etc. Lembra-te de que você, apesar disso tudo, você murmurou, você reclamou, você foi, não eles propriamente, mas seus pais. Lembra-se que isso aconteceu. Lembra-te também que quando eu subi para pegar salvos, Moisés falando, eu subi para pegar salvos lá em cima, com Deus
Quando eu voltei, 40 dias depois, o povo tinha construído um bezerro de ouro, os pais deles, né? Construíram um bezerro de ouro. Lembra-te de que quando nós chegamos daqui a primeira vez, eu mandei os 12 espias e 10 vieram falando tal, 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 e queriam voltar para o Egito. Lembra-te da ira de Deus. Deus castigou vocês para morrer de imediato. Ele ia exterminar o povo. Eu clamei por vocês e Deus deixou vocês vagarem no deserto por mais 40 anos para que todos trocassem, todos mudassem, eram seus pais, agora só vocês que vão entrar. Então, lembra-te do castigo de 40 anos. Tudo isso aqui, lembra-te. Ele recapitula para todos eles tudo aquilo que aconteceu até agora. Ele ressalta, com certeza, que a desobediência, portanto, você vê que fala de obediência, é importante, a desobediência dos pais deles, a misericórdia de Deus ressalta, que livrou deles a morte de imediato. E também dizendo que Deus é misericordioso, porque Deus cuidou deles por 40 anos no deserto. Durante 40 anos, eles comeram de tudo, como tiveram codornizes, tiveram maná, tiveram água, tiveram sol, tiveram frio de noite, por isso que tinha coluna de nuvem e de fogo, para que eles não pudessem nem passar calor nem frio, conforme está escrito aqui em Êxodo. E o conheça, que é o segundo item agora, né? Nós falamos de lembra-te, depois agora nós vamos falar de conheça. O conheça, Deus então passa as leis, porque eles não passaram pelas leis. Então fala 10 mandamentos, ele conta todos os 10 mandamentos, e além disso ele começa a falar das leis civis, ele fala das leis familiares, ele fala de leis de idolatria, né? Quem vai ser idólatra, ele fala também das leis sanitárias e também outras leis. Vocês vão ver que ali nesse livro tem uma porção de leis que vocês podem subdividir por categoria. Essas leis todas, conforme Moisés coloca, todas vieram a somar e a trazer para os rabinos mais 613 mandamentos que colocaram no judaísmo. Se você perguntar para o pessoal de Israel, os judeus, quantas leis, quantos mandamentos existem? Vou falar que existem 10, mas o judaísmo tem mais 613 mandamentos. 613 mandamentos. Aliás, um dia a gente pode falar sobre o tzitzit. Você sabe o que é o tzitzit? É o talit. A parte da franja, lá embaixo do tzitzit, se vocês colocarem a parte gematricamente, vocês vão ver que dá 613. Mas isso é outro assunto. Mas só colocar uma curiosidade para vocês. Muito bom. Agora, o escolha. O escolha que a gente quer falar é o livre-arbítrio, né? O que é o livre-arbítrio? Vamos ler juntos, Deuteronômio. Deuteronômio aqui 30:15. Ele fala o seguinte: eis que hoje estou colocando diante de vocês a vida ou a morte. A vida ou a felicidade ou a morte, destruição e infelicidade. Certo? Em Deuteronômio 30:19 diz aqui: hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que eu coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção ou a maldição. Agora, escolham livre-arbítrio. Escolham a vida. Você vê que a palavra escolha está bem clara aí, né? Escolham a vida para que vocês e os seus filhos vivam. Porque se escolheram a bênção, serão abençoados. Mas se escolherem a maldição, serão amaldiçoados. Portanto, vocês vão ver que Moisés descreve com detalhes tudo o que aconteceria ao povo se desobedecessem. Deus os castigaria. Até quando? Até que eles se arrependessem. Tudo isso lembra vocês, né? João Batista, arrependimento. É assim assim é até hoje. Né? Tudo leva a Jesus, conforme já falei desde o primeiro dia. Todo o conteúdo do Pentateuco, ele lembra Jesus. Tudo são sinais de Jesus. Tá? Muito bom. Então, aqui a gente viu, basicamente, no livro de Deuteronômio, a gente viu discursos de Moisés. E nós vimos Josué ungido.
Jesus é ungido e mudado o nome dele para Yehoshua. Yehoshua é praticamente o mesmo nome de Yoshua, que é Jesus. A única diferença é que tem um rei a mais, mas a raiz é exatamente a mesma. Os dois querem dizer Salvador. Quem que levou o povo para dentro da Terra Prometida? Yehoshua, Josué. E Yehoshua é que levou o povo, é que salvou o povo e fez entrar na Terra. Que deu vida para o povo é Yehoshua. O livro de Deuteronômio ele termina com a morte de Moisés. Moisés tinha 120 anos. Tá? Ele morreu no Har Nebo, na Jordânia. Tá? É o Monte Nebo que chama em Israel. Muito bom. Terminado mais ou menos o preâmbulo, né, do livro de Deuteronômio, eu queria destacar alguns pontos para vocês que eu acho muito importante, muito relevante do livro de Deuteronômio. Queria mostrar para vocês que Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus misericordioso. E tem mais, esse Deus, não posso falar nem esse Deus sugere outro. É o único Deus. Deus, ele é acessível. Olha o que está escrito aqui. Que grande nação é essa, que tem um Deus tão próximo como o Senhor, nosso Deus. Sempre que o invocamos, ele vai estar lá. Deus que chamamos de Pai. Deus que está disponível 24 horas por dia. Se tem algum conhecido, algum amigo, algum íntimo, papai, mamãe, qualquer um, que fica disponível a você 24 horas por dia, eu também não tenho. Mas Deus está disponível para cada um de nós 24 horas por dia, a hora que você quiser. Por isso, quando Moisés perguntou, se eles me perguntarem quem eu sou, já está escrito, eu sou o que sou. Não é isso? Só que a verdade, no hebraico, vocês vão traduzir no original, como é que não está escrito eu sou, está escrito eu serei o que serei. Por quê? Porque eu serei aquilo que você precisar que eu seja. É desde que você me invoque. Conta comigo. Na hora que você precisar, eu estarei junto. Então, esse é o Deus. É o nosso Deus misericordioso e acessível 24 horas sobre 24 horas. Tá? Não esqueça disso. Isso é muito importante. Muito bom. Agora eu queria ligar isso um pouquinho com Jesus. Né? Mateus 4,4 diz o seguinte. Está escrito, nem só de pão. Vocês lembram da passagem, né, quando Jesus foi tentado, não é isso? Ele foi tentado por Satanás, e Satanás falou, se você for filho de Deus, então essas pedras, para que elas fiquem pão, você coma. Ele falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, Mateus 4,4, só pegar no teu livro, você vai ver isso. O que é importante é o seguinte, que você está vendo aqui, que está escrito aqui, está escrito, Jesus falando, Jesus respondeu e disse, está escrito, nem só de pão viverá. Aí eu pergunto para vocês, onde é que está escrito isso? Você sabia? Você já pensou alguma vez onde que está escrito, ou você nunca percebeu que está escrito, está escrito? Se você nunca percebeu, agora perceba. Aqui diz, está escrito, Jesus dizendo. Agora vou mostrar para vocês onde está escrito. Coincidência ou não? Não existe coincidências. Deuteronômio 8,3 diz o seguinte, e te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram. Para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Isso está em Deuteronômio. Jesus aqui estava se referindo ao que está escrito em Deuteronômio. Então, queria dizer para vocês que Deuteronômio é um livro muito referido por todo o Novo Testamento, especialmente por Jesus. Quando se Jesus se referia ao livro de Deuteronômio, vê como é que isso é importante, né? Tá? Muito bom.
Moisés, ele anuncia a vinda de Jesus em Deuteronômio. Quer ver? Deuteronômio 18:15 diz o seguinte: Senhor teu Deus te levantará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, como eu, e a ele você vai ouvir. Em Deuteronômio 34, 10 e 11 diz assim: nunca mais se levantou em Israel profeta como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face. Veja, eu não estou comparando Moisés com Jesus, por favor, cuidado com isso aí. Não estou comparando, tá? Muito bom. Aqui está falando de profeta, 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 não é isso? Não fala de profeta como Ti, etc. Mas, olha, apesar de ter surgido vários profetas, nenhum deles era igual a Moisés, tá certo? Quem foram os profetas que surgiram? Posso citar aqui alguns: Elias, Eliseu, Isaías, Jeremias, Ezequiel, todos, né? Não vou citar todos, mas acho que vocês conhecem, né? Isaías é o que mais falou de Jesus, o que mais falou da vinda de Jesus. Ele é o profeta que mais previu a vinda de Jesus. Tá? Em João 1, 6,14, confirmando tudo que nós estamos falando até agora, veja só o que está escrito. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, eles disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Devia onde? Devia em Deuteronômio. Então, aqui se referia a quem? A Jesus. Tá certo? João 7. Então, muitos da multidão, ouvindo esta palavra, diziam: verdadeiramente, este é o profeta. O profeta que, esse profeta que foi anunciado em Deuteronômio. Portanto, a gente fala de Jesus aqui no Novo Testamento, mas todos se referem a Deuteronômio. Faço questão de dizer para vocês mais uma coisa, que mesmo que eu não esteja comparando Moisés com Jesus, não tem nada para comparar um com o outro, eu queria lembrar para vocês o seguinte: Moisés, ele abriu o mar vermelho, mas Jesus, ele falava assim: os seus pecados estão perdoados. Olha o grau. Moisés libertou o povo da escravidão. Que escravidão? Escravidão física. Física. Jesus nos libertou da escravidão espiritual. Dá para ver a diferença? Aliás, não dá para nem colocar como diferença, porque são completamente outra esfera. Jesus é o nosso Salvador, é o verdadeiro. Tá? Muito bem, queria mostrar para vocês também que Jesus se fez maldição no nosso lugar. Queria mostrar, já vamos ler junto com Deuteronômio 21, 22 e 23. Ele diz o seguinte: quando também em alguém houver pecado, digno do juízo de morte, se alguém pecar, que seja sujeito à morte, e for morto e pendurado no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro. Tem que ser enterrado no mesmo dia. Porque o pendurado é maldito por Deus. Assim, ele não contaminará a terra. Certo? Dá para ver? Vocês viram, né? Gálatas diz o seguinte, agora vamos para Gálatas, já é o Novo Testamento. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição no nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Está escrito isso, já acabaram de ler comigo, né? E para que a bênção de Abraão, isso está em Gálatas, gente, e para que a bênção chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Gálatas. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. O que está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Por isso que Jesus veio e se fez
ficou no nosso lugar. Ele fez maldição no nosso lugar. Para que a bênção de Abraão chegasse a nós todos por Jesus. Então, a bênção de Abraão chegou até nós todos através de Jesus, porque ele pegou nosso lugar como... Dá para ver isso tudo? E para que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. Era isso que eu queria falar para hoje. Espero que vocês tenham gostado, apreciado. Por favor, feche seus olhos. Vamos fazer, em nome de Jesus, vamos fazer uma oração final. Obrigado, Senhor, por tomar conta do pastor João, da pastora Suzy. Obrigado pelo culto de domingo, Senhor. Maravilhoso culto. A unção que estava na igreja foi além de qualquer expectativa. Realmente eu fiquei sem palavras, Senhor. Muito obrigado. Continue nos abençoando cada vez mais, Senhor. Abençoando todo o seu povo da igreja. Eu vi que a igreja começou a vir mais gente, mais gente. Eu tenho certeza, tenho fé de que a igreja vai ficar lotada, lotada. Nós vamos comprar mais cadeiras, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado por tomar conta de toda a minha família, do pastor Sidney, da pastora Rosângela, do pastor Nelson, da pastora Fátima, líderes, presbíteros, todos os membros da igreja. Obrigado por tomar conta dos meus filhos, dos meus netos, todos, Senhor. Obrigado. Em nome do Senhor Jesus. יברכך אדוני וישמרך, יאיר אדוני פניו אליך, ויחונקה יישא אדוני פניו אליך, וישם בך שלום. וישם לכם שלום, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém.